A paz do Senhor. Mais um dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos fez. Hoje, 11 de outubro de 2022. Estamos aqui reunidos nesta manhã para mais um culto doméstico no lar. Vamos agradecer a Deus pela bênção da noite tranquila, do sono, por nos despertarmos para mais um dia e, sobre tudo isso, por preservar a fé que uma vez nos foi dada. E eu louvo a Deus pela sua vida, você que vai nos ouvir, você que certamente vai adorar a Deus quando estiver ouvindo o nosso louvor, nosso culto doméstico, e peço a Deus que te abençoe mais e mais, que Ele dê muita saúde, muita paz e, sobretudo isso, uma fé firme no Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus, está escrito no livro do profeta Isaías, tu preservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E eu, nesta hora, te convoco, te convido a que mantenhamos a nossa fé firme no Senhor. No meio das turbulências e dificuldades que enfrentamos neste mundo, devemos nos manter firmes no Senhor. Saudação para a minha família, filha Kézia, Alice nos Estados Unidos, para os meus netos, Mateus, Jéssica, para o meu genro Alex e os meus netos Alex e Alice. A saudação também para o meu querido irmão Abraão e Dani. E saudamos também os demais parentes, temos aí nos Estados Unidos o Lincoln, a Priscila, e Deus abençoe a todos vocês. Queremos saudar também a Raquel, o Ronaldo, meu genro, Ronaldinho, Edna e a Sara, a todos vocês, uma saudação em Cristo Jesus, saudar o Sérgio, Cimei, Sandra, também a família toda, não é? A Arlete e a irmã, a senhora Lucimar. Deus abençoe a vocês, queridos amados, Samuel, Noemi, filhas, Querinha, Keren, William, Sônia, Eliseu, também a Sara. Deus abençoe a todos vocês. São muita gente, naturalmente não temos muito tempo também para citar aqui o nome de todos. Nossos irmãos aí de Bom Jardim, Ana, Deus abençoe você com sua família. E neste momento vamos passar aqui a palavra para a irmã Alice também trazer a sua saudação. Paz do Senhor a todos. E muitas vezes o pastor Samuel menciona o nome dos familiares, mas são muitos. A nossa família é muito grande. A nossa prole é muito numerosa, então sempre falta um. Então aqueles que faltaram, recebam nosso abraço, nosso beijo, nosso carinho. Temos saudade de todos vocês. Gostaria que um dia estivéssemos todos reunidos no mesmo lugar para celebrar o Senhor. Nos lembramos do nosso dia 1º de janeiro, como nós estávamos sempre todos juntos, com muita alegria. E hoje Deus, né, tem permitido, né, cada um estar num lugar, até outra nação, porque temos os nossos filhos que estão fora do Brasil, mas Deus tem cuidado de todos. Eu não vejo, contemplo a face de todos, todo dia, todo instante, mas o Senhor contempla a face de cada um, e certamente o Deus Todo-Poderoso que nós temos entregado a nossa família, os nossos amigos, a igreja nas mãos do Senhor, esse Deus Todo-Poderoso que vê todas as coisas, que contempla tudo e que sabe tudo, antes mesmo de acontecer, o Senhor já sabe de tudo. Esse Deus que nós servimos, que tivemos, um privilégio muito grande, é um prazer muito grande, não tem nem como falar, não sempre sabemos como agradecer ao Senhor por nos ter permitido conhecê-lo,
que nós possamos estar na sua presença cada dia, para o Senhor nos livrar de todo perigo, de todo mal, que muitas vezes nos cerca, mas o Senhor protege, o Senhor promete estar conosco e prometeu na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não devemos temer a nada, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está conosco, e ainda mais, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Deus que abençoe a todos, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso presidente, abençoe seus auxiliares, abençoe o momento que vamos viver, se o Senhor permitir as eleições, que o Senhor possa fazer a sua vontade, o seu querer e continuar sustentando-nos nas tuas mãos. Deus que abençoe a todos, aqueles que estão enfermos, Deus Samuel, quantos enfermos, quantas pessoas acamadas, sentindo dores terríveis, e pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Deus para o Senhor repreender todo o mal. Há aqueles também que amanheceram hoje, Senhor, enlutados, porque perderam seus entes queridos, e eu peço ao Senhor que console os corações. E pedimos a Deus que fique conosco todos os momentos. Beijo, beijo para todo mundo. Neste momento, vamos louvar ao Senhor nosso Deus com o hino de número 365, cantor cristão. 365, título: Fé Persistente. Louvemos ao Senhor. Almejo a fé que forte é diante do terror, que calma não recuará do mundo a terra dor. A fé que sempre brilha mais do negro furacão, que no perigo sente paz, audaz na escuridão. A fé que não me faz queixar na dor da correção, mas quando o fogo mais arder, mais firme o coração. Ó Deus, me dá tamanha fé, que venha o que vier, aqui na lide provarei celestial prazer. Amém. Que Deus, o nosso Deus, nos dê graça para em todo tempo e em todo lugar louvarmos, exaltarmos e bendizer o seu nome. Neste momento, passarei a leitura da palavra de Deus, o texto que tomarei por base da nossa meditação nesta manhã. Está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos a partir do primeiro. Vou ler todo o capítulo. Então, apenas 15 versículos, que diz assim: Admoesto-te, pois, diante de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom, agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que
digo a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestimentas preciosas, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Todo o capítulo de número 2 de 1 Timóteo é lógico que nós não vamos destacar nem tentar dar a interpretação de todos os versículos aqui, porque enfoca muitos assuntos, mas nós queremos destacar 2 assuntos, aliás, o primeiro que nós já temos inclusive falado acerca dele nos últimos dias, e outro assunto que está aqui importante para nós, que devemos atentar diligentemente para o conselho de Deus, porque quando eu leio a Bíblia, não sei se você entende como eu entendo, Deus nos fala. E eu ouço muitas vezes as pessoas, talvez querendo dar um valor menor a escrituras lidas na Bíblia, que foi Paulo que falou. Paulo disse, Pedro disse, João disse, Moisés disse. Não, Deus usou aqueles homens para falar, para nos ensinar, para nos orientar a maneira como convém andar, como convenhamos viver, servir e agradar ao Senhor. Então, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então, dita por qualquer um daqueles que Deus usou para escrevê-la, ela é a palavra de Deus. E nesse texto aqui, são palavras escritas sob a inspiração do Espírito Santo por Paulo. Então, logo de início, o apóstolo Paulo, ele faz uma admoestação, ele nos exorta, ele diz: admoesto antes de tudo que se faça deprecações, intercessões e orações e ações de graça por todos os homens. Então, eu, você, nós que somos cristãos, nós que conhecemos a Deus, nós que sabemos que Deus é real, nós que temos a certeza que Deus existe, nós que sabemos que no dia em que nós morrermos aqui, dermos o último suspiro aqui, vamos estar frente a frente com Deus. Eu estou falando isso baseado nas Escrituras, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, eu creio na Bíblia e creio que no dia que eu der o último suspiro aqui, com o meu coração parar de bater, estarei frente a frente com Deus, e a Bíblia diz que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Embora, ainda as Escrituras nos dizem que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, o que faz? Obedece à palavra de Deus. Quem está em Cristo Jesus, anda de acordo com a palavra de Deus. Quem está em Cristo Jesus não vive pecando, não vive desobedecendo ao Senhor. Por isso, é meu dever, é seu dever, irmão, irmã, orar por todos os homens. É isso que a Bíblia nos manda fazer. E como servo de Deus, se é realmente que servimos a Deus de verdade, temos que orar por todos os homens, até mesmo por aqueles que nos odeiam, até mesmo por aqueles que nos maltratam, até mesmo por aqueles que nos caluniam, até mesmo por aqueles que nos injuriam. E, naturalmente, é dever meu orar por eles. E o apóstolo prossegue esse ensinamento dizendo o seguinte: pelos reis e por todos que estão em eminência. Então, pelas pessoas que estão no comando de uma nação. Naquela época,
o governo mais comum era de reis, soberanos. Hoje nós temos várias modalidades de governo, como presidente, primeiro-ministros, e temos reis também, no mundo em que nós vivemos. Então, eu devo orar por essas pessoas. A palavra de Deus não diz, murmura, fala mal deles. Não, ora por eles. E se nós não estamos fazendo isso, estamos errados. Se nós não estamos fazendo isso, estamos pecando contra o Senhor. E a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então eu tenho que orar. E muitas vezes as pessoas falam mal de pessoas que nem conhecem. Falam mal de pessoas porque ouviram outras pessoas falar mal dele. E, naturalmente, com esse tipo de comportamento, de atitude, nós estamos entristecendo a Deus, estamos aborrecendo a Deus, nós estamos pecando contra os preceitos e normas bíblicos e neotestamentários. Então, oração por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E por que devemos fazer isso? Primeiro, quando nós fazemos o que Deus diz, nós estamos obedecendo. Eu queria dar um destaque aqui. O que é a desobediência para Deus? Quando Samuel estava repreendendo Saul por aquela atitude errada que ele tomou em querer usar um ofício que não lhe era próprio de sacerdote, oferecer sacrifício a Deus, Samuel disse, olha, Deus tem tanto prazer em ofertas e sacrifícios, em que ele obedeça a sua palavra, e ele diz, obedecer é melhor do que sacrificar, porque a rebelião, o que é rebelião? Desobediência. A rebelião é como pecado de iniquidade, de feitiçaria. Portanto, meu irmão, minha irmã, obedeçamos ao Senhor, oremos, vamos clamar a Deus pelas autoridades, vamos pedir a Deus para abençoar as autoridades, não vamos ajuntar-nos àqueles que muitas vezes procuram atrapalhar a obra que alguém está fazendo, atrapalhar a ação de alguém, para que não dê certo, para que ela tire proveitos. Existe um dito no meio político, e quanto pior, melhor, porque as pessoas naturalmente passam a dominar sobre os outros, e nós não devemos fazer isso. Nós temos que orar. É a Bíblia que nos diz isso. E diz, por que devemos fazer isso? Versículo 3 de 1 Timóteo, capítulo 2. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Você já pensou em agradar a Deus? Pense nisso. E se você pensou realmente em agradar a Deus, lembre-se, você, eu, servo de Deus, você que exerce muitas vezes uma função na casa de Deus, que é um obreiro no reino de Deus, que é um pastor, você que é um diácono, um evangelista, um missionário, você que é um vaso que Deus usa, você pensou em agradar a Deus? E se você pensou realmente e quer agradar a Deus, então ore pelas autoridades, pelos reis, por aqueles que estão em eminência, porque isso nos trará benefícios, nos fará viver uma vida de piedade e honestidade, viver uma vida sossegada, e isto é agradável a Deus. Então, eu me lembro e gosto muito de citar uma passagem do livro de Esther, quando Amã preparou aquela forca para Mardoqueu, e ele então passou a noite, naturalmente, construindo aquela forca. Era um conselho dos seus amigos, de sua mulher, que naturalmente achavam que aquilo era muito bom para ele, e agradar muito a Amã, e ele fez a forca. Naquela noite em que eles faziam a forca, o rei não conseguiu dormir, e ele não dormiu, e foi abrir os livros das crônicas, os registros, os fatos, das coisas que aconteciam ali no palácio, que geralmente tinha um diário, que as pessoas
relatava tudo o que acontecia, e de repente o rei não dorme, e ele então abriu o livro e começou a ler, e encontrou lá que Mardoqueu, um judeu que vivia à sua porta, havia denunciado 2 servos do rei que estava tramando a sua morte, e ele o livrou da morte. E o rei se espantou e disse: o que se fizeram a esse homem? Ele me livrou da morte, eu estou vivo hoje graças a ele. E então, nesse exato momento, quando ele dialogava com um dos seus servos, entra Amã. Sabe para quê, meus irmãos? Para pedir ao rei autorização para enforcar Mardoqueu naquela forca. E quando ele entra, diz a palavra do Senhor, está no livro de Esther, você pode ler, está lá, o rei que estava preocupado em agradar Mardoqueu, em retribuir Mardoqueu pelo bem que ele fez. Antes que Amã abrisse a boca, o rei abre a sua boca e diz: que se fará o rei ao homem de cuja honra o rei se agrada? Meus queridos, Mardoqueu não estava esperando esse questionamento do rei, e ele era o príncipe mais ilustre do reinado de Assuero, e quando ele deu todas as coordenadas que este deveria fazer, então o rei diz: faça tudo isso com Mardoqueu. Sabe quem era Mardoqueu? Era o judeu que Amã foi pedir para enforcar. E eu estou falando sobre isso só para destacar o seguinte texto: que fará o rei ao homem de cuja honra o rei se agrada? Hoje, você vamos viver mais um dia. E será que nesse dia nós podemos fazer algo que agrade a Deus? Se você fizer algo que agrade a Deus, se você tomar a posição de verdadeiro servo, servo fiel, servo obediente, servo que faz como o Senhor manda, certamente Deus te honrará, Deus te abençoará, Deus derramará sobre você bênçãos, tal como nos diz a Bíblia, dela vindo maior abastança. Que nós possamos nos preocupar neste momento em fazer aquilo que o rei agrada, orar por todos os homens, orar pelos reis, orar por aqueles que estão em eminência, porque isto é agradável a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez falamos com o Senhor, suplicamos ao Senhor que nos abençoe, perdoe as nossas falhas, que tenha misericórdia de nós, Glória que possamos a Deus. guardar bem no coração, na alma e colocar em prática na nossa vida a Tua palavra, Bendita para que o Senhor seja possa a glória achar do lugar Senhor. em nossa vida para derramar sobre nós uma bênção tal. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo. Ó Deus, a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, nós cremos no Senhor, cremos na Tua existência e a Tua palavra é a verdade, ó Deus, e nós possamos, ó Deus, mirar a nossa vida, pautar a nossa vida nos ensinamentos da Tua palavra, para que o Senhor possa achar lugar, o Teu Espírito possa achar lugar em nossa vida para nos abençoar. Tem misericórdia, ó Deus, que possamos nós, toda a igreja do Senhor, pegar a Tua palavra, Deus, e ler a Tua palavra, Deus, e ver o que o Senhor tem mandado nós fazermos, todos os mandamentos, toda a ordem do Senhor, que possamos colocar em prática na nossa vida, para que o Senhor possa achar lugar em nós, para nos abençoar, Glória. Para que quando nós estendermos as mãos sobre os enfermos, eles sejam curados, cegos Aleluia. Vejam. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem compaixão, Deus. Muitas vezes somos fracos, muitas vezes erramos, mas nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos perdoe, que tenha misericórdia de nós. Estenda a Tua mão para abençoar o Teu povo, ó Deus, Aleluia. Para despertar a cada um, para estar na Tua presença, para servir ao Senhor. Pelos sinais, ó Deus, que Tu nos mostras, estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor, que possamos estar preparados, atentos, alertas, Senhor, pelos sinais que temos visto a cada dia. O Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, volta para arrebatar a igreja. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por essa promessa que nós cremos na Tua palavra. Nós te exaltamos nesta manhã. Aleluia. E pedimos que continue conosco por misericórdia, ó Deus. Tenha compaixão da nossa vida,
da igreja do Senhor. Estenda a tua mão, derramando o teu Espírito Santo, Glória. batizando com Espírito Santo e com fogo a tua igreja, para que possamos ser verdadeiras testemunhas da tua palavra, do teu evangelho, Deus. Amém. Ouve a nossa oração. Tem compaixão de nós, Senhor. Atende-nos por compaixão. Nós te pedimos essas bênçãos no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Senhor. Amém. 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 Paz seja convosco.